Uma boa tarde a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, eu até algumas semanas atrás, eu iniciei aqui uma série sobre o cristão e os dias atuais. E no primeiro vídeo eu tratei aqui sobre o cristão e o relativismo. O cristão meio a essa onda e essa concepção filosófica do relativismo, que é o nada a ver, isso é normal, nada errado se te faz feliz, são bordões do relativismo. Nada errado se te faz feliz, não tem nada a ver, isso é normal, todo mundo faz, são bordões do relativismo. No segundo vídeo dessa série, eu tratei acerca do cristão e o ocultismo. Só que devido a uns problemas técnicos de não sair o som audível, eu estarei fazendo novamente esse vídeo, trazendo novamente esse vídeo. E o nosso texto base é Levítico 19:31, o livro de Levítico 19:31, livro do Pentateuco, um dos livros do Pentateuco, incluídos nos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. No capítulo de número 19 e o versículo 31, nos diz assim, não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, fazer aqui uma rápida introdução. É comum, não é raro, é comum vermos hoje na mídia o ocultismo incluído em filmes, séries, desenhos animados e revistas. Não é comum, não é raro nós vermos um conteúdo ocultista dentro da mídia. Filmes elaborados, filmes planejados, desenhos elaborados são prova disso. Alguns desenhos, alguns filmes, algumas séries. Recapitulando aqui, voltando aqui que a nossa conexão saiu. Recapitulando aqui, não sei se vai, talvez caia muito o sinal, mas vamos continuar. Recapitulando aqui, filmes, séries, desenhos animados, elaborados, produzidos dentro de um contexto ocultista. E vai aqui, você pai que vai assistir esse vídeo, vai aqui o meu alerta sobre o que o seu filho está assistindo, os desenhos animados, os filmes e as séries que os seus filhos estão assistindo. Pode parecer algo normal, pode parecer algo sem problema nenhum, mas não sabemos o conteúdo que ele traz. Muitas das vezes não sabemos o conteúdo que esses filmes, que essas séries, que esses desenhos trazem sobre as nossas vidas, o conteúdo que eles querem, a pregação do conteúdo que eles querem nos passar. E hoje eu vou falar aqui sobre Harry Potter, eu vou falar sobre Dragon Ball Z, eu vou falar sobre meu malvado favorito, sobre Bob Esponja, sobre a Peppa Pig. São desenhos que contêm conteúdos que não é saudável para crianças, para adolescentes assistirem. E também séries, algumas séries talvez trazer aqui sobre algumas séries que não são boas para nós assistirmos. Para nenhum de nós, seja adulto, seja criança, seja adolescente, seja idoso, porque o ocultismo pode atacar a toda classe e toda faixa etária de idade. Vamos lá.
O misticismo está se destacando muito ultimamente. É comum ouvirmos falar sobre hipnose, superstição, numerologia e tantas outras práticas ocultistas em desenhos animados, programas de televisão e revistas. O assunto está na moda. Porém, você sabia que a Bíblia condena sem exceção? Então a Bíblia condena o ocultismo. Tem muitos que acham que a Bíblia não fala sobre o ocultismo, mas a Bíblia fala sim sobre o ocultismo. E ela própria condena o ocultismo. Sem exceção, todos os tipos de práticas ocultistas, a palavra de Deus diz que elas são consideradas abominação diante do Senhor, conforme nos relata Deuteronômio, uma base que temos uma referência em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 12. O cristão sincero afasta-se completamente do ocultismo. Então, já vemos aqui que o cristão não deve estar ligado com nenhum tipo de ocultismo. E aí aqui relata também alguns desenhos, alguns filmes e séries que tem conteúdo ocultista que muitos não sabem. Você já percebeu como a mídia está cheia de ocultismo? Ela está cheia de ocultismo. O sucesso da série de livros e de filmes do Harry Potter prega uma doutrinação satânica de feitiçaria, magia e magia. Ou seja, eles pregam que pode ser usada a magia para o bem. E sabemos que a magia não existe magia do bem. Não existe magia usada para o bem. Todo tipo de magia e feitiçaria não procede do bem. E o Harry Potter tenta pregar isso. Então cuida muito bem aqui, pais, o que seus filhos estão assistindo no Harry Potter. Você que compra e investe em livros de Harry Potter e livros da série de Harry Potter, cuide o que o seu filho está lendo e o que o seu filho está assistindo. Porque eles pregam a magia usada tanto para o bem como o mal. Eles pregam essa doutrinação satânica da magia usada para o bem. Sabemos que a magia não é usada para o bem. Não existe magia para se usar para fazer o bem. Dragon Ball todos também conhecem. Pokémon, que até alguns meses atrás foi super usado o aplicativo do Pokémon Go. E também tem conteúdo ocultista. Querendo nós ou não, também tem conteúdo ocultista. E Yu-Gi-Oh! São alguns exemplos. Muitos são os casos também de crianças e adolescentes que, influenciados por eles, têm se envolvido com o ocultismo. Sabe o que muitas crianças vê quando assistem o Harry Potter? Sabe o que muitas crianças fazem quando assistem o Harry Potter? Eles tentam conjurar magias que são usadas eles tentam conjurar palavras
que dentro do filme são palavras e dentro dos livros são palavras mágicas, eles tentam conjurar essas palavras. Elas tentam conjurar. E muitas são influenciadas por esses desenhos e por esses filmes e por esses livros com conteúdo ocultista. Então, por isso que vai aqui o meu alerta a você, pai. Não invista em ocultismo para o seu filho. Não invista em desenhos onde é usado, onde é pregada uma doutrinação satânica de feitiçaria, de magia, de poderes, de mutações para os seus filhos. Não invista nisso, para eles não serem influenciados por essas coisas. Esse fenômeno é preocupante porque a Bíblia assevera os perigos de se envolver com isso, que é condenado por Deus. Então não devemos investir nesses conteúdos ocultistas. Não devemos investir. Você que é pai, não invista em livros do Harry Potter, nem em filmes, nem em do Pokémon Go, de qualquer desenho, filme, série, livro que prega doutrinação, uma doutrinação satânica com cunho, com conteúdo ocultista para o seu filho. Não invista. Você está investindo em algo que vai prejudicar a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual do seu filho. Se você investir nisso, você vai investir em algo que vai prejudicar o seu filho. Invista em Bíblia, compre Bíblia para ele, compre algo que vai gerar algo bom para o seu filho, e não conteúdos de doutrinação satânica para o seu filho. Não invista em conteúdos ocultistas para o seu filho. O que é o ocultismo? É o estudo e a busca por fenômenos sobrenaturais. É o uso e valorização do que eu mencionei de magias no Harry Potter e artes ocultas para produzir o sobrenatural. Então eles ao produzirem um conteúdo ocultistas, eles usam a valorização, eles valorizam eles buscam usar a valorização e valorizar as magias, a feitiçaria e artes ocultas para produzir algo sobrenatural. Todas as vezes que você vê heróis que usam magias para vencerem os vilões, o uso de símbolos esotéricos e a hipnose sendo usada como algo normal. A hipnose é aquilo lá que muitos já sabem, mas vamos recapitular, vamos explicar aqui. A hipnose é aquilo lá que você usa um objeto ou usa algumas maneiras de hipnotizar uma pessoa para fazer aquilo que essa pessoa que pega esse objeto e hipnotiza essa pessoa, coloca ela numa sessão de hipnose, busca controlar, dominar essa pessoa. E isso nós vimos isso nós vimos no conteúdo em desenhos ocultistas. Isso nós vimos em conteúdos ocultistas. O uso da hipnose, o uso de objetos e símbolos esotéricos, o
o uso de magias, de que dentro da concepção secular de heróis para vencer os vilões. Então, os heróis dentro desse contexto ocultista, eles são valorizados como heróis que usam magias e artes ocultas e objetos ocultistas para vencer os vilões dentro desse contexto ocultista. Então, porém, a palavra de Deus condena veementemente essas práticas, pois são abominação. Elas são abominação. As práticas ocultistas, vamos para um tópico. As práticas ocultistas têm ligações demoníacas e são condenadas por Deus. Então, essas práticas ocultistas, essa valorização, esse uso da magia, que dizem ser usada para o bem, para vencer vilões dentro do contexto ocultista, usada por heróis para vencer vilões ou vilões para vencer heróis. Então, dentro desse contexto, esse uso e essa valorização de símbolos esotéricos, de práticas ocultistas, de magia e feitiçaria, dentro do contexto, essa valorização têm ligações demoníacas e são condenadas por Deus dentro da sua palavra. O livro de Deuteronômio enumera muitas práticas ocultistas. Ele vai enumerar mesmo. Para nós que muitas vezes pensamos que a Bíblia não fala sobre o ocultismo, a Bíblia fala sobre o ocultismo e ela enumera práticas ocultistas. O livro de Deuteronômio enumera muitas práticas ocultistas, asseverando que todas são condenadas por Deus. Olha só, adivinhar, a prática da adivinhação, prognosticar e agourar, que são práticas que tentam prever o futuro a partir de superstições ou consulta aos astros, feitiçaria, encantamento, magia e consulta a mortos. À luz da Bíblia, quem consulta os mortos está, na verdade, consultando a demônios. Então, dentro da luz da palavra, quem consulta os mortos, na verdade, está consultando a demônios. Porque mortos, depois que morrem, eles não voltam para falar nada. Eles vão para aquele lugar que a Bíblia diz. Ou eles vão para a antessala do inferno, ou vão para um lugar de descanso, uns para esperar o arrebatamento da igreja, que são os que morreram em Cristo, para esperar o arrebatamento da igreja e para ressuscitar, conforme nos relata Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e outros para ressuscitar para o dia do juízo final. Então eles não voltam para falar com pessoas. E a Bíblia diz que, na verdade, e à luz da palavra da Bíblia, à luz da Bíblia, quem consulta os mortos, na verdade está consultando a demônios, a espíritos enganadores, a espíritos demoníacos, malignos. Pois a Bíblia afirma que quem morre não pode voltar falar com os vivos. Lucas 16, 22 ao 31, Hebreus 9, 27, que nos diz: ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo.
Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então os mortos não voltam para falar com os vivos. E a consulta, que na verdade muitos pensam que pessoas estão consultando, pessoas que já morreram, na verdade estão consultando a demônios, à luz da Bíblia. E à luz da Bíblia, esses que morreram, os que morreram, não voltam para falar com os vivos. Segundo referências citadas aqui em Lucas 16, 22, 31, pode ir lá procurar. E também Hebreus 9, 27, que é um texto muito usado para refutarmos o espiritismo, as doutrinas espíritas, que é Hebreus 9, 27. E o próprio Satanás se transforma até em anjo de luz para enganar as pessoas, conforme nos diz o apóstolo Paulo em sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11 e o versículo 14, dizendo que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. Então muitos pensam que estão falando com pessoas que já morreram, mas na verdade não é pessoas que já morreram. Pode ser espíritos enganadores, podem ser demônios e também o próprio Satanás que se transforma e que se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. Então tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado com isso. Vamos aqui fazer referência a 2 desenhos animados que geralmente muitas pessoas já assistiram alguma vez na vida. Um deles é o Ben 10. O que é o Ben 10? É um menino que aciona 10 seres reptilianos extraterrestres dentro desse contexto para vencer alguns obstáculos em sua viagem com seu avô e com a sua prima. Além desse filme ter conteúdo extraterrestre, uma doutrinação acerca dos extraterrestres, dos ETs, esse desenho animado, ele tem uma doutrinação ocultista. Ele tem uma doutrinação ocultista que eu vou falar mais tarde lá sobre o cristão e a ufologia, que é uma religião que vem crescendo muito, que prega a existência, que procura provar a existência de seres extraterrestres. E eu vou falar nisso nos próximos vídeos, lá mais para frente, sobre o cristão e a ufologia. E o outro desenho é meu malvado favorito. Meu malvado favorito. Aqueles minions, aqueles seres amarelinhos, ninguém entende o que fala, porque na verdade eles são demônios, porque ninguém entende o que eles falam, e vai nos dizer que eles são seres criados para o mal desde a fundação do mundo. Então aí eu enumero esses 2 desenhos, Ben 10 com conteúdo ocultista e ufológico dentro, e conteúdo e pregação, doutrinação ocultista e extraterrestre. E meu malvado favorito com doutrinação ocultista. Eu nunca gostei dos meus malvados favoritos. Eu nunca gostei desse desenho. Até um tempo atrás, quando a gente é criança, a gente passa a gostar de Ben 10, mas eu gostava de assistir os desenhos do Ben 10, mas eu não assisto mais. Ben 10 e
meu malvado favorito, que é um desenho que eu não gosto, que eu nunca gostei de assistir. Aqueles seres são demônios. Ninguém entende o que eles falam. E são dois desenhos com doutrinação ocultista. Então fique longe, procure não assistir aquilo que não vai trazer um benefício para você, para a sua vida, tanto física como mental e espiritual. Fica longe. Fica longe. O panteísmo, vamos para o próximo tópico. O panteísmo, princípio que rege o ocultismo. O ocultismo é condenado pela Bíblia. O panteísmo é a crença que confunde Deus com o universo. Segundo esse pensamento, Deus e o universo são uma e a mesma coisa. Então, segundo o panteísmo, Deus e o universo são a mesma coisa. Não há diferença entre Deus e o universo dentro do panteísmo, dentro dessa doutrinação do panteísmo. Deus está em todas as coisas e todas as coisas são Deus. Ou seja, Deus não seria um ser pessoal, mas uma energia que se encontra em todas as coisas na natureza, inclusive no ser humano. É isso que eles pregam. Seria uma espécie de força cósmica. É isso que eles pregam. A doutrinação, essa doutrinação panteísta, ela prega que Deus e o universo são as mesmas coisas. Voltando aqui, caiu a conexão. Só espero que esse vídeo ele não saia sem áudio, que nem foi da outra vez. Mas recapitulando aqui, essa doutrinação panteísta prega não somente que Deus e o universo é a mesma coisa, como eles pregam que Deus está em todas as coisas e todas as coisas são Deus. Ou seja, Deus não seria um ser pessoal. Porque dentro da teontologia, que é o estudo acerca da pessoa de Deus, nós sabemos que Deus é um ser pessoal e distinto da Santíssima Trindade. Ou seja, Deus Criador e Pai Deus Pai e Criador de todas as coisas, um ser pessoal e distinto da Santíssima Trindade, o Filho Salvador Redentor, o Filho que é o Deus Filho Jesus Cristo, que é um ser distinto da Santíssima Trindade, e o Espírito Santo, que é o Consolador, o Paracleto Divino, que também é uma pessoa distinta da Santíssima Trindade. Então eles pregam que Deus não seria um ser pessoal, mas que Deus e o universo são a mesma coisa. E sabemos que Deus é o Criador desse universo. Nós sabemos e cremos que pela palavra que é Deus que criou todas as coisas e o universo. Lá em Isaías, se não me falha a memória, Deus, através do profeta Isaías, vai nos dizer: eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas as coisas. Ou seja, implica isso dizer que se eu pensar que Deus não criou o mal, Ele não é o Criador de todas as coisas. Porque Ele nos diz: eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. Então há muitas dúvidas que permeiam a nossa mente acerca de como o mal veio a surgir. Mas sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Esse pensamento falso
falso leva a pessoa a procurar o ocultismo. Então esse falso pensamento, essa doutrinação falsa, leva as pessoas a procurarem o ocultismo, pois passam a acreditar que a energia que está no mundo pode ser manipulada. Então eles pensam que essa energia que está no mundo, dentro da concepção deles, pode ser manipulada, pode ser... o ser humano pode manipular, e na verdade não. Com Deus não se barganha, com Deus não se faz barganha, Ele não se deixa negociar. Ele é um Deus justo, fiel e santo. Então é um Deus que não faz barganhas. Nós humanos muitas vezes fazemos barganhas tentamos e buscamos fazer barganha com Deus, mas Ele não faz barganha. Com Deus não se faz negócio. E essa doutrinação, ela prega que essa energia, dentro do contexto deles, que Deus e o universo seria a mesma coisa, e que Deus seria somente uma energia, uma força cósmica. Eles pensam que essa energia, essa força cósmica, dentro da concepção deles, pode ser manipulada, mas na verdade Deus não é uma energia cósmica. Deus é um ser pessoal, santo, fiel, justo, verdadeiro. E um ser pessoal, um ser único em três pessoas distintas da Trindade: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A Bíblia, porém, afirma que Deus não é uma energia impessoal que pode ser manipulada por quem quiser, mas um Deus pessoal e soberano. Isaías 43, 10 ao 13, 44, o 6 ao 9, amoroso, 1 João 4 e 8, santo e imutável, Salmos de número 55, verso 19, Malaquias 3, 6, Hebreus 13, 8 e Tiago 1, 17. O escritor aos Hebreus, se não me falha a memória, vai nos dizer que Deus é o mesmo ontem, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. Ou seja, é o princípio da imutabilidade. Ele não muda, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo e não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. Ele é santo e imutável. Deus não é um com o universo, pois Ele é o seu Criador. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Gênesis vai nos relatar isso. Moisés, que nós dentro da teologia, nós estudamos, que é ele que foi o autor e escritor de Gênesis. Ele vai nos dizer que Deus criou o universo e que a terra era sem forma e vazia. Ele é o seu Criador. Gênesis 1:1, Números 9:6, Salmos 33:9, 148:5, Hebreus 11:3. E está acima de tudo. Ou seja, Ele é soberano e está acima de tudo e de todos. Isaías 45:18 e Isaías 45 e 18 ao 22. A verdadeira sabedoria não pode ser adquirida por meios místicos. O ocultismo ensina que o conhecimento superior
A grande sabedoria só pode ser alcançada por estados místicos de consciência. Por estados místicos de consciência, perdão. Isto é muita meditação, concentração de espírito e busca pela energia interior o eu interior. Tudo isso não passa de um grande engano. A Bíblia declara que a verdadeira sabedoria e o conhecimento não são obtidos por meios místicos. Provérbios 1, 1 Timóteo 4, 10 ao 16, 2 Timóteo 2, 14 e 3, 14. O conhecimento das coisas de Deus e a sabedoria divina vem da comunhão com Ele, conforme nos relata Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. É na Bíblia que encontramos toda a orientação necessária. Então é na Bíblia, não é em práticas e conteúdos ocultistas que vamos adquirir a verdadeira sabedoria e o conhecimento. Então vamos para a moralidade do ocultismo. Vamos pular aqui, vamos falar sobre o ocultismo rejeita Jesus como Messias. Para o ocultismo, Jesus foi apenas mais um vidente. Olha o que o ocultismo prega e doutrina sobre Jesus, que ele foi apenas um vidente. Apenas mais um vidente. Um espírito iluminado. Como eles consideram que Buda e Confúcio foram, ou mesmo um mágico do bem. A Bíblia, porém, ensina que Jesus é um Messias. Jesus é o Messias. Deus encarnado, Salvador do mundo. Nos diz o Evangelho segundo João, capítulo 1, e o versículo 1 nos diz assim: que o princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Também Paulo, se não me falha a memória, vai nos dizer que Jesus, mesmo ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes destituiu-se de toda a sua glória e habitou no meio de nós. Então eles rejeitam Jesus como sendo o Messias. E dizem que ele foi mais um vidente, um espírito iluminado. E se nós formos tirar uma das naturezas de Jesus, se nós formos negar uma das naturezas de Jesus, ou ela humana ou divina, nós estamos sendo hereges, nós estamos cometendo heresia. Se nós formos negar uma das duas naturezas de Jesus, divina ou humana, porque cremos e pela palavra nós entendemos que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Ele era o Verbo, e o Verbo se fez presente no nosso meio e habitou no nosso meio e morreu na cruz do Calvário. Então, Jesus é o Messias, Deus encarnado, o Salvador do mundo. Mateus 1:20 ao 23, João 1:1 que eu citei, 3:16, João 3:16 que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
e 16 ao 18, e Filipenses 2, 1 ao 8 e 1 João 2, 2 nos diz isso. Agora vamos para o próximo tópico e logo estaremos concluindo. E eu vou citar aqui mais alguns desenhos, algumas partes, alguns conteúdos de cunho ocultista, até brincadeiras que dentro de um contexto histórico nós conhecemos, brincadeiras como a brincadeira do copo, o jogo do copo, são práticas ocultistas. O ocultismo não fala de pecado, nem a necessidade de salvação. Então eles não falam sobre o pecado e nem a necessidade do ser humano, da pessoa ser salva, ter a sua salvação. Filmes, livros e desenhos ocultistas nunca falam de pecado, você já percebeu isso? Eles nunca falam sobre o pecado e nem sobre salvação, e nem da necessidade da salvação, mas apenas de magia que pode ser manipulada. Eles falam somente de magias e de práticas que podem ser manipuladas para o bem ou para o mal. Porém, a Bíblia diz que para Deus não existe magia do bem, que foi o que eu comentei. Toda magia é diabólica, toda magia procede do inimigo, do adversário. Toda magia procede de espíritos enganadores, de demônios e do nosso adversário, do adversário da nossa alma. E para Deus não existe magia do bem e nem magia do mal. Toda magia é diabólica. Toda a prática mágica é diabólica e abominável. Deuteronômio 18, 12. Todos são pecadores e precisam da salvação. Romanos 3, 23 ao 25. Todos nós somos pecadores e necessitamos da salvação. A salvação, doutrina da soteriologia, que é a soteriologia, que é a sotérios, salvação, logia, estudo da salvação, ela nos explica que nós somos pecadores, e também a palavra, primeiramente, a palavra nos diz que nós somos pecadores e que necessitamos da salvação. A salvação é um livramento da condenação. Ou seja, se um humano, vamos exemplificar aqui, um humano pecador que comete muitos pecados, a palavra vai nos dizer que o salário do pecado, o preço do pecado, o preço do pecado, o salário do pecado é a morte, a condenação, ou seja, para um ser humano ele não ser condenado para a perdição eterna, para o tormento eterno, para a vida eterna, no tormento, para o tormento eterno, ele necessita da salvação. Ou seja, a salvação vai tirar ele da condenação, vai livrar ele da condenação. A salvação pela graça vai livrar ele da condenação eterna para uma vida eterna com Cristo na glória. Pois o pecado é real, 1 João 8 e 10, e separa as pessoas de Deus. A Bíblia vai nos dizer que todos pecaram e todos
destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia também vai nos falar que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então nós humanos precisamos da salvação, necessitamos da salvação para nós não sermos condenados para uma eternidade sem Cristo, uma eternidade longe de Cristo. Ou seja, depois que um ser humano entrar na eternidade, no tormento eterno, ele não vai sair de lá. Ele não vai sair de lá e ele vai ressuscitar. A Bíblia vai nos dizer que aqueles que morreram na impiedade, no pecado, serão ressuscitados para o julgamento final, o juízo final. Que eu vou tratar sobre isso lá no nosso quadro de escatologia, sobre o juízo final. Eles vão ressuscitar para o juízo final, para eles serem lançados no lago de fogo, junto com a besta, com o falso profeta. Eles vão ir junto com o dragão, que é o personagem que dentro da escatologia, o dragão, nós sabemos que e compreendemos e entendemos que dentro da escatologia e dentro da Bíblia, o dragão é o diabo. Então, a salvação da nossa vida, ela nos tira dessa condenação, ela nos livra da condenação. E todos nós somos pecadores e necessitamos da salvação. Só que o ocultismo, ele não fala sobre o pecado e nem a necessidade da salvação, somente de magia manipulada, ou seja, para o bem, ou seja, para o mal, entre aspas. Para o bem, entre aspas, e para o mal, entre aspas. E separa as pessoas de Deus. Só o sacrifício de Cristo nos redime. João 3,16. 1 Pedro 2,24. E precisamos nos arrepender de nossos pecados e receber pela fé a salvação em Cristo, a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, pois é Ele que nos salva. O destino dos... eu pulei aqui. O céu e o inferno são reais. Você sabe qual que é o maior engano que Satanás quer colocar na mente das pessoas? Que ele e o inferno não são reais. Ou seja, não existe. Ele quer colocar isso na mente das pessoas, que ele não existe, que o inferno não existe. Nós bem sabemos que Jesus mais falou sobre o inferno, a Bíblia mais fala sobre... Jesus mais falou sobre o inferno do que sobre o céu. Ou seja, o inferno existe. E o adversário da nossa alma também existe. Mas ele quer enganar as pessoas. Ele quer impor a maior mentira de que ele não existe e de que o inferno não é real. Mas na verdade são reais. Mateus 25 e 46. Versículo 46. Hebreus 9, 27. Apocalipse 20, 10 ao 15, 21 e 1 e o 22, 5 e o versículo 5. E o destino dos que vivem em práticas ocultistas é a perdição eterna. Apocalipse 21, 8. A palavra vai nos dizer também em Apocalipse 22, 15, que ficarão de fora os cães e os feiticeiros e todos aqueles
e vai prosseguindo o versículo, mas a Bíblia vai nos falar que vai ficar de fora os feiticeiros, aqueles que não se arrependerem, não abandonar essas práticas ocultistas. O cristão deve abandonar isso. Quando o apóstolo Paulo começou a pregar em Éfeso, algumas pessoas que praticavam o ocultismo se converteram a Cristo. Então, quando Paulo começou a pregar em Éfeso, algumas pessoas que praticavam o ocultismo se converteram a Cristo e abandonaram as suas práticas e tudo aquilo que fazia referência a elas. Atos 19:19. O cristão não pode servir a Deus e continuar aceitando as práticas ocultistas. 2 Coríntios 6:14-18. Se você tem jogos ocultistas, como os RPGs de magias, ou gosta de desenhos e filmes ocultistas, deixe isso de lado, porque está entristecendo a Deus com essa atitude. Por mais que seus colegas, escute isso, por mais que seus colegas acham normal tais brincadeiras, lembre-se que não devemos nos conformar com a mentalidade ocultista da nossa época. Romanos 12:2. Somos filhos de Deus, e o poder e a bênção de sermos filhos superam qualquer encanto ou magia. Então, para concluirmos aqui, o cristão não pode compactuar, comungar com práticas ocultistas, com doutrinação ocultista, com desenhos, filmes, livros, séries, brincadeiras, jogos que pregam essa doutrinação satânica ocultista. Brincadeiras como o jogo do copo são ocultistas, que brincadeiras de invocar espíritos são ocultistas. Livro e série do Harry Potter são ocultistas. O Ben 10, os meus malvados favoritos, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, são filmes, desenhos, livros, séries com conteúdo, com doutrinação satânica e ocultistas. O cristão não pode compactuar com essas práticas, com esses conteúdos ocultistas. O cristão não pode compactuar com isso, porque isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus, isso entristece a Deus, porque o ocultismo são práticas ligadas a espíritos enganadores, são práticas demoníacas que estão ligadas com espíritos enganadores, e o cristão não pode compactuar com isso. E você, pai, que investe, você, pai, que talvez tenha investido em livros, séries de Harry Potter, filmes de Dragon Ball, esses do Ben 10, meu malvado favorito, até mesmo a Peppa Pig, que para as crianças é um desastre, é uma destruição psicológica e educativa. Porque a Peppa Pig não é saudável para as crianças. Ela não é saudável para as crianças. Ela não é um conteúdo saudável para uma criança. Tudo que a Peppa Pig pede para os seus pais, eles fazem. Isso vai tirar a autoridade dos pais. Isso tira totalmente a autoridade. Esse desenho prega
a autoridade de criança, sendo que dentro da casa dos pais, quem é a autoridade é o pai, quem é a autoridade é a mãe. E esse desenho ocultista, ele prega a doutrinação de que os pais não têm autoridade sobre os seus filhos e que os seus filhos podem fazer tudo o que eles querem. Ou seja, você, pai, que deixa seu filho assistir Peppa Pig, não deixe ele mais, porque ou você deixa, ou você proíbe ele de assistir a Peppa Pig, ou você vai perder a sua autoridade de pai e mãe, porque a Peppa Pig, tudo que ela quer os seus pais fazem, e nós sabemos que não é assim que funcionam as coisas. Nós sabemos que não é tudo aquilo que queremos podemos fazer. Então, você que é pai, não deixe seus filhos assistir a esses desenhos, a esses conteúdos ocultistas, a toda essa doutrinação satânica, ocultista. Eu compartilhei um vídeo sobre um amigo meu, o meu amigo Tércio, mostrou as figurinhas que o seu filho estava colecionando do Clash Royale, um jogo que cartas que mostram sensualidade, que pregam doutrina à sensualidade, a sensualidade, a zoofilia. Então, nós cristãos que temos a verdade das Escrituras, a verdade da palavra, nós não podemos compactuar com esses conteúdos ocultistas. Não podemos. Veja o que o seu filho joga, veja o conteúdo de filmes, de séries, de desenhos que o seu filho assiste. Ben 10, conteúdo ocultista e doutrinação de extraterrestres. Eles querem dizer que extraterrestres existem, mas que na verdade isso tudo não passa de seres, espíritos enganadores que vêm até o encontro das pessoas para o enganarem. Os extraterrestres, na verdade, não passam de seres demoníacos. Não existem extraterrestres. E isso eu vou tratar nos próximos vídeos sobre o cristão e a ufologia. E isso eu vou tratar nos próximos vídeos sobre o cristão e a ufologia. Ben 10 prega essa doutrinação. Outro desenho que prega... Existe outro desenho muito famoso que é o Bob Esponja. O Bob Esponja prega o homossexualismo. Ele prega o homossexualismo. Se formos ver, existem boatos, existem histórias que dizem que o Patrick e o Bob Esponja são um casal. Então eles tentam pregar, sabe o que? Práticas homossexuais. Eles tentam pregar práticas homossexuais. Vamos ver outro desenho aqui. O Harry Potter eu já mencionei, conteúdo ocultista. Meu malvado favorito também. Aqueles Minions são demônios que foram criados para o mal desde a fundação do mundo. São aqueles bonequinhos amarelos. Aliás, de tudo, eu nunca gostei daqueles bonequinhos lá. Eu nunca compactuei com aquele desenho. Bob Esponja, Ben 10, Peppa Pig, que é uma destruição da autoridade dos pais, que prega uma doutrinação de tirar a autoridade que o pai tem sobre o seu filho, e tantos outros desenhos
brincadeira, jogo do copo, brincadeira de invocar demônios, são tudo brincadeiras ocultistas que à luz da palavra são condenadas. E eu volto a mencionar aqui para concluir: para o Senhor e para a sua palavra não existe magia do bem nem magia do mal. Toda magia é diabólica, toda magia procede de espíritos enganadores. Então nós, cristãos, não podemos dar vazão para doutrinas de demônios, para essa doutrinação satânica. Paulo, o apóstolo, vai nos dizer que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, desviarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então cuide muito bem o que o seu filho está assistindo, as séries que o seu filho assiste. Há muitos que dizem: meu filho não quer ler a Bíblia. Mas eu pergunto: você tem lido a Bíblia? Você lê a Bíblia? O seu filho, muitas vezes, se não me falha a memória, a ciência mesmo vai nos dizer, os estudos vão nos dizer que os filhos fazem aquilo que os pais fazem. E se nós não lermos a Bíblia, se nós não dermos exemplo, as crianças não terão exemplo. Se não lemos a Bíblia, as crianças não vê nós não lendo a Bíblia, elas não vão ler a Bíblia. Ou seja, não podemos querer aquilo de nossos filhos, dos filhos das crianças, aquilo a qual não fazemos. Então, se você é um pai, quem sabe, e fica meio aflito porque o seu filho não lê a Bíblia, você tem exemplificado isso, você tem lido a Bíblia, o seu filho, creio eu que ele vai ler a Bíblia, talvez muitas vezes porque ele vê você lendo a Bíblia, você como um exemplo. Eu não quero aqui me vangloriar, mas muitas vezes eu vejo o meu pai lendo a Bíblia, eu vejo o meu pai estudando a Bíblia. Não é aqui para eu me gloriar, para eu me achar, mas eu vejo meu pai lendo a Bíblia. Então eu tenho alguém a me espelhar, alguém como exemplo. Mas muitas vezes temos pais que não lêem a Bíblia, não mostram aos seus filhos, não se mostram aos seus filhos lendo a Bíblia, lendo a palavra, meditando na palavra. Aí os filhos também não vão meditar na palavra, também não vão ler a Bíblia, porque o seu pai não lê, porque o seu pai não medita na palavra. Então eu quero fazer aqui um alerta a você, pai: não invista em conteúdos ocultistas para o seu filho. Se for fazer um investimento, investe em Bíblia de estudo, investe em atlas, investe também em DVDs de mensagens da palavra, DVD de pregações. Investe em coisas que vão trazer alguma edificação para a vida dos seus filhos. Não invista em Harry Potter, em filmes e séries para o seu filho porque ele quer. Não invista nisso. E eu creio que depois de muitos que vão assistir esse vídeo, não passarão mais a investir nisso para os seus filhos. Eu creio que passarão a não mais comprar filmes e nem livros do Harry Potter para os seus filhos. Eu creio isso. Então aqui fica a minha conclusão e a minha mensagem de alerta para você, pai. Não invista em filmes, jogos, desenhos com conteúdo ocultista e doutrinação satânica para os seus filhos. Não invista nisso. Invista em algo que vai trazer a edificação
benefícios para a vida dos seus filhos, tanto físico como mental e espiritual, e para a edificação da sua vida. Eu quero concluir aqui nesta série de O Cristão e os Dias Atuais. Obrigado a todos que vão assistir, obrigado pela participação, Jorge. E o que eu mencionei antes, o Tércio fez uma live, até eu compartilhei, das cartas do Clash Royale, que muitas crianças vêm colecionando. Eu citei aqui porque até mesmo ele fez um vídeo mostrando para nós o que essas cartas querem passar para os filhos. Então eu quero aqui me desculpar com o Tércio, talvez se eu mencionei aqui o nome dele, mas é que ele fez um compartilhamento das cartas do ensino que aquelas cartas do que aquelas cartas estavam passando, que é sensualismo, que é a zoofilia, que é a prática sexual entre seres humanos e animais. Então me desculpe aqui se eu mencionei alguns nomes, e eu quero agradecer a todos que vão assistir esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, esteja alerta. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo